Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso, o CCNA RS, Introdução às Redes. Eu sou o professor Álvaro Barros, instrutor da Cisco Networking Academy. Hoje a gente vai estar dando uma passada resumida aí sobre o capítulo 2. Esse capítulo 2, a gente vai abordar um pouco sobre a introdução, de como a gente já começa a trabalhar com o sistema operacional de switches e de roteadores. A gente já começa a trabalhar algumas configurações básicas, a gente já começa a mexer em alguma coisa lá na linha de console dos roteadores e dos switches. E falar um pouco sobre o sistema operacional, sobre a estrutura do próprio iOS, dos equipamentos, e no final fazer uma pequena prática aí. Então vamos lá. Cisco iOS. Na verdade, todo equipamento, né, vamos falar um pouquinho sobre sistema operacional. Todo equipamento, todo dispositivo que a gente utiliza hoje, ele depende de um sistema operacional. Porque é o sistema operacional que faz todo o controle do equipamento, da máquina em si, e permite com que a gente utilize com certa facilidade os dispositivos. Então a gente tem nosso notebook, tem lá um sistema operacional, o nosso telefone celular tem lá um sistema operacional que a gente utiliza, que pode ser o Android, pode ser o Windows Phone, pode ser o da Apple. Então tem vários equipamentos que a gente sempre que tem que estar utilizando, a gente vai depender de um sistema operacional. O próprio equipamento nosso, a nível de desktop, a gente tem lá o Windows, tem o Linux, que são sistemas operacionais que a gente instala nos computadores. E esse SO, né, a abreviação de sistemas operacionais, esse cara é que permite com que a gente utilize o computador de uma forma mais fácil, mais amigável, né? Porque ele já vem com tudo pronto, a gente só precisa utilizar e operar aquele cara. E todo equipamento de rede, ele também precisa ter o seu sistema operacional, que é o cara que vai controlar o hardware daquele equipamento. Então a gente tem o próprio roteador e os próprios switches, eles dependem do sistema operacional que já vem com eles, para que seja feita toda a implementação, toda a configuração. Em roteadores Cisco, em switches Cisco, esse sistema operacional que vem nos equipamentos, ele é chamado de iOS. Então, iOS é toda vez que a gente estiver fazendo uma referência ao sistema operacional desses equipamentos. Então, é nesse cara que a gente vai começar a trabalhar, é nesse cara que a gente vai começar a fazer toda a configuração dos equipamentos, é a operação do iOS, dos sistemas operacionais desses equipamentos. Então, o iOS da Cisco, coleção de sistemas operacionais de rede utilizados nos dispositivos da Cisco. Bom, o próprio sistema operacional ele pode ter algumas camadas. Normalmente o sistema operacional ele provê algumas camadas. A gente tem o kernel, que está mais diretamente ligado ao hardware do equipamento, é ele que faz o acesso ao hardware, a toda a execução de tarefas específicas que são ligadas diretamente ao hardware do computador. E tem aquela parte que é mais fácil para a gente, que é a parte que é o shell, que é onde acontece a interação com o usuário. Alguns sistemas operacionais são utilizados em modo texto, que a gente utiliza lá aquela janelinha que a gente entra com o comando lá. Linux, por exemplo, ele tem lá o terminal que a gente utiliza para inserir os comandos. E outros têm a própria interface gráfica, como o Windows, ele é totalmente interface gráfica. E o Linux também tem as interfaces gráficas que a gente pode estar utilizando, que facilita a vida do usuário. O iOS da Cisco também é a mesma coisa. Ele tem toda a base dele é feita em que a gente chama de CLI, que é onde a gente vai estar entrando com os comandos, digitando os comandos lá em uma interface mais textual, e acessando remotamente via um browser. Ele também possui um acesso via interface gráfica, mas o nosso foco aqui vai ser totalmente em cima de CLI. A gente vai trabalhar em cima de terminal, em cima de console, para entrar com os comandos e fazer toda a configuração, todo o gerenciamento do equipamento, toda a utilização do equipamento em cima da console, em cima dessa interface texto, onde digitando comandos. Então a gente vai estar trabalhando sempre aí. Então, só para dar uma recapitulada, são as três partes que um sistema operacional tem: shell, kernel, acesso ao hardware, alguns com interfaces gráficas para que facilitam bastante a nossa vida. E só dando uma relembrada, o hardware, né? O hardware é a parte física
é o equipamento em si que o próprio sistema operacional acessa e faz a execução das tarefas em cima dele. Propósito do sistema operacional: executar determinadas funções, por exemplo, o mouse, ele que controla o mouse, definir os parâmetros que serão enviados para o vídeo, em roteadores e em switches. Algumas das funções que a gente vai estar trabalhando aí: configuração das interfaces, as interfaces é onde vai estar ligado diretamente na rede, implementação de funções do roteamento e switching, configuração de portas, configuração de endereçamento. Então, uma série de tarefas, né, de ações que a gente vai estar utilizando aí dentro do iOS dos equipamentos, tanto o switch quanto o roteador. E todos esses equipamentos eles já vêm com um iOS padrão de fábrica e é possível a gente fazer a atualização. Mais para frente tem um capítulo que a gente trata somente do iOS dos equipamentos. A gente aprende como faz a atualização, como mexe nele a nível mais aprofundado. Agora é só uma visão básica da utilização. A localização do iOS, ele é armazenado na memória flash do equipamento. Então todo o switch, o roteador, ele vem lá com a memória flash. Esse iOS é armazenado lá, é um armazenamento não volátil, ou seja, faltou energia, desliguei, o iOS continua armazenado lá. Pode ser alterado na medida em que eu posso atualizar o iOS, então eu tenho toda essa possibilidade de baixar uma versão nova do iOS daquele equipamento e fazer uma atualização. E quando o equipamento ele é ligado, o que acontece? O iOS copia, né, ele é copiado lá da memória flash, que é onde ele está armazenado, para a memória RAM. E aí ele é carregado na memória RAM e fica em execução na memória RAM. Muito próximo ao que acontece com o desktop nosso, com qualquer outro equipamento. E a quantidade de memória flash e de memória RAM determina qual o iOS que pode ser utilizado. Então eu tenho algumas versões de iOS, isso é importante. Eu tenho um roteador, eu tenho um switch e eu quero fazer uma atualização desse equipamento. Eu preciso verificar antes se a quantidade de memória flash que esse equipamento possui e a quantidade de memória RAM disponível nesse equipamento permite com que eu atualize para uma outra versão daquele iOS. Então eu tenho que ter esse cuidado na hora de fazer uma atualização do iOS de algum equipamento. Algumas funções dentro de switches e roteadores da Cisco. A gente trabalha dentro do próprio iOS configurando alguma parte de segurança, as implementações de roteamento, tabela de rota, tudo isso a gente vai estar implementando dentro do próprio iOS, fazendo a configuração. QoS, que é qualidade sobre serviço, falou alguma coisa rapidamente sobre o que é isso no capítulo 1. Toda a parte de endereçamento, gerenciamento dos recursos, gerenciamento das interfaces, acesso às interfaces, protocolo de roteamento dinâmico, tudo isso é configurado dentro do iOS, tanto de switches quanto de roteadores. Definição de redes virtuais, VLANs, uma série de outras configurações, tudo isso a gente faz dentro do iOS. Então é ele que permite com que a gente faça toda essa gama de configuração para os equipamentos estarem funcionando conectados na nossa rede. Dispositivos da Cisco, como que a gente acessa esse dispositivo para começar a mexer nesse equipamento. Então o equipamento veio lá, acabei de comprar, chegou na minha empresa e eu preciso começar a fazer essa configuração. Normalmente o equipamento ele vai ter uma porta de console, ele também provê um acesso remoto utilizando Telnet ou SSH, porém esse acesso via Telnet ou SSH é necessário que esse switch ou que esse roteador já esteja devidamente endereçado, já esteja devidamente conectado na nossa rede para que eu possa fazer o acesso remoto. E alguns equipamentos possuem portas auxiliares. Essas portas auxiliares elas podem ser ligadas a alguns modems para que eu faça acesso remoto através de linha telefônica. Mas o padrão, o equipamento acabou de chegar, o primeiro acesso que eu vou estar fazendo nele, na grande maioria das vezes, é através da console. Ou seja, eu pego meu computador, meu laptop, tem um cabo específico que é chamado cabo de console, conecto em alguma interface do meu... Vou adotar um notebook, uma interface USB ou uma interface serial, conecto na porta de console desse roteador ou desse switch, e aí através de algum programinha de emulação de terminal, eu conecto a console do switch, a interface dele CLI, e começo a fazer todas as configurações. A gente vai ver como é que faz isso, simulando dentro do ambiente do Packet Tracer daqui a pouquinho. Então, porta de console,
acessível mesmo se nenhum serviço de rede estiver configurado. Aquilo que eu falei, o equipamento está zerado, eu consigo acessar via porta de console. Por isso, é importante a gente trabalhar a configuração de segurança com senhas para acesso à porta de console. Por quê? Qualquer um que tiver um acesso físico ao equipamento, tendo um cabo de console, um notebook, um outro computador lá, vai conseguir acessar a console daquele equipamento e mexer. Então tem que ter uma certa implementação de segurança na porta de console, como alguma senha. Também a gente vai ver como é que faz isso. Dentro do próprio capítulo 2 a gente consegue ver. Então dentro da console a gente vai acessar lá utilizando um cabo especial e a gente faz todas as configurações em cima do nosso roteador ou do nosso switch. Por isso é importante que o nosso equipamento ele esteja sempre em um ambiente seguro, dentro de um rack trancado, dentro de uma sala com acesso controlado. Porque tendo um cabo de console, tendo um equipamento, um notebook, lá a gente consegue acessar esse switch ou esse roteador. Então a gente tem que pensar na segurança lógica, implementação de senha, e na segurança física, onde que esse equipamento está localizado e quem tem acesso a ele. Alguns métodos de acesso, que eu acabei de falar agora há pouco: Telnet, SSH. Eu faço um acesso remoto via rede, então eu preciso que esses equipamentos já estejam conectados numa determinada rede, devidamente endereçados, com endereçamento IP e a interface ativa na rede. Aí eu consigo fazer um acesso remoto via Telnet ou via SSH. Lembrando que Telnet não é seguro, porque não faz criptografia. O SSH já é seguro, porque ele tem uma autenticação mais forte, ele faz uma criptografia, então eu tenho um acesso mais seguro. Normalmente, por padrão, a gente até trabalha desabilitar o Telnet e deixar somente o acesso SSH habilitado. Por quê? Por causa da questão da segurança. E a porta auxiliar, como eu já falei, para fazer um acesso utilizando uma via telefônica e através de uma conexão com um modem. Alguns programas de emulação de terminal que a gente utiliza: o próprio PUT, bem conhecido, consegue fazer download da internet, o Hyperterminal, Teraterm. Então são vários programas de emulação de terminal que a gente pode estar utilizando aí para fazer tanto o acesso SSH quanto o acesso via console. Também Telnet. Então eu configuro um tipo de conexão, ou seja, se eu estou fazendo um acesso via SSH pela rede, eu vou colocar aqui no PUT, por exemplo, o endereço IP daquele equipamento na rede. A porta, normalmente porta do SSH é a porta 22 e a porta do Telnet é a porta 23. Aqui a gente vai selecionar o tipo da conexão. É um acesso remoto, então eu estou trabalhando através de uma conexão SSH. Porém eu posso fazer uma conexão serial diretamente na console, se for o caso. Então são os vários tipos, a gente utiliza esses programas de emulação de terminal para fazer esse acesso. Dentro do iOS da Cisco, tanto para switches quanto roteadores, ele tem uma estrutura hierárquica. Então são alguns modos de acesso que eu posso estar utilizando. Então ele tem um modo mais limitado, que é o primeiro modo de acesso, que a gente chama de modo usuário. Depois ele tem um modo de acesso que me dá um pouco mais de permissão, que é o modo de acesso que a gente chama de privilegiado. Também tem um modo de acesso onde eu começo a fazer as configurações. Então, o modo, digamos que eu tenho mais acesso ainda, mais permissões ainda, que é o modo de acesso que a gente chama de configuração global. Então, é o modo de acesso que a gente começa a fazer as configurações mais aprofundadas. E dentro desse modo de acesso de configuração global, eu consigo ainda os acessos às interfaces. Então, eu consigo entrar nas configurações das interfaces para fazer as configurações específicas de cada uma das interfaces. Então, eu configuro tanto as interfaces e também eu faço as configurações de, por exemplo, protocolos de roteamento, linhas de console. Então são os modos de acesso que a gente vai estar navegando entre o iOS dos equipamentos, tanto para switches quanto para roteadores. Tá? Então são os modos de acesso, a gente vai estar começando a ver como que eu navego entre esses modos. E é importante também, assim como no console, a gente implementar algum tipo de segurança, principalmente para passar do modo de usuário para o modo privilegiado. A gente vai ver também como faz isso. Modo do usuário, é bem limitado o acesso, então a gente consegue identificar o tipo do modo que eu estou observando até o próprio prompt, tanto do switch quanto do roteador. Então se eu tenho esse sinal aqui de maior, eu estou no modo usuário, então o acesso é bem limitado. A partir do modo usuário eu entro para o modo privilegiado, então eu dou um comando aqui, por exemplo,
Enable, e aí eu sou jogado, direcionado ao modo privilegiado. Para eu saber o modo privilegiado, basta também olhar o prompt. Vai estar aqui agora hashtag, né, que a gente chama, ou antigo jogo da velha, e eu tenho aqui o modo de acesso privilegiado. No modo privilegiado a gente executa uma série de comandos, principalmente os para me mostrar as configurações, comandos show, por exemplo, que a gente vai utilizar bastante, a gente executa no modo privilegiado. E para eu entrar no modo de configuração global, eu dou um comando chamado conft, e aí eu sou direcionado ao modo de configuração global. Então aqui eu tenho o exemplo, modo privilegiado, eu tenho aqui o tipo do prompt que eu estou. Aqui, simulação do meu prompt de comando, router é o nome do meu host. Estou dando um comando de usuário, por exemplo, no modo usuário, um comando ping, para eu testar uma conectividade. No modo privilegiado, o comando show. Então é o show running config. Esse running config é o arquivo com as configurações daquele roteador ou daquele switch que estão ativos ou ativas na memória, né? São as configurações ativas na memória que estão em execução naquele momento. Utilizo o comando conft, entro no modo de configuração global, o prompt muda, aparece esse config na frente, e aí eu entro, por exemplo, numa configuração de interface, eu dou o comando interface e qual a interface que eu quero, e aí eu entro no comando, eu entro no prompt de configuração daquela interface, então ele vai aparecer para mim config-if de interface, e aí eu faço uma configuração aqui, por exemplo, de um endereço IP para aquela interface. No switch, a mesma coisa, os comandos são basicamente os mesmos, tanto de roteadores quanto de switches, para eu poder fazer as configurações entre modo de usuário, modo privilegiado, modo de configuração global e configurações específicas de interface. Aqui, mostrando qual é o comando, ou seja, eu estou no primeiro momento, acesso o meu iOS lá pela console. Eu estou no modo usuário. Eu executo o comando enable, e aí é aquela importância que eu falei de ter uma senha para entrar no modo privilegiado, que é onde eu já começo a ter uma série de permissões. Então eu já coloco uma determinada senha, e aí eu entro no modo privilegiado. Para sair do modo privilegiado e voltar para o usuário, eu dou o comando disable. Se eu quiser entrar no modo de configuração global, eu vou dar o comando conft dentro do modo privilegiado. Aqui são os comandos que a gente utiliza, aquilo que eu falei. Estou no modo usuário, enable, entro no modo privilegiado, aqui não tem senha, não foi configurada nenhuma senha. Configure terminal ou conft, e eu entro no modo de configuração global, vai ser representado por um config aqui na frente. Entro nas configurações de interface aqui, por exemplo, estou configurando uma VLAN 1, exit, saindo. Aqui dentro do switch também, algumas configurações que são feitas, normalmente. Aqui, ó, entro no modo de configuração de terminal, line VTY, esse comando é o comando que eu vou configurar as linhas de acesso remoto para Telnet ou SSH. Então eu quero definir as configurações para acesso remoto via Telnet ou SSH, line VTY, as linhas VTY, normalmente do 0 ao 4, que são 5 linhas, e aí vai depender da configuração que a gente vai estar fazendo aí. Estrutura de comando do iOS, para quem trabalha com Linux, para quem já tem uma noção de Linux, ou até para quem já mexeu no antigo DOS, é a mesma coisa. Eu tenho o meu prompt de comando, o comando, aqui no caso o prompt switch, o comando em si é o ping, e aí eu vou passar parâmetros ou argumentos desse comando. Então eu dou o ping, espaço, e o parâmetro ou argumento desse comando, uma palavra-chave. Então aqui eu estou pingando, por exemplo, eu estou testando a conectividade para um endereço IP da minha rede. Aqui, ó, eu estou dando o comando show para me mostrar IP protocol, ou seja, um parâmetro ou uma palavra-chave ou um argumento desse comando show. Então a estrutura de um comando dentro do iOS, muito próxima, muito simples de se trabalhar. E para quem já trabalha com Linux ou para quem já trabalhou com DOS, é bem fácil. Alguns comandos que são bem tranquilos a gente trabalhar, e outra coisa, toda vez que eu estou com alguma dúvida num comando, assim como eu tenho lá o help lá no DOS, eu tenho o man lá em alguma coisa lá do Linux, aqui também bem tranquilo. Basta eu começar o comando e der uma interrogação, ele me aparece todos os comandos que tem aquele início. Então, por exemplo, aqui no switch, foi digitado CL e interrogação. Ele vai me listar
todos os comandos que começam com CL. Então tá aqui, ó, clear e clock. E aí eu estou com dúvida sobre o determinado comando, como que ele trabalha, qual é a sintaxe dele. Basta eu colocar o comando e aí eu boto aqui um parâmetro, interrogação, e ele me mostra qual é a implementação desse comando. Se eu tiver com mais dúvida, eu vou colocando os parâmetros e colocando interrogação. E ele vai me mostrando até com que eu termine a sintaxe correta daquele comando. Então fica bem simples de eu tirar alguma dúvida de algum comando, tanto para switch quanto para roteador dentro da linha de console. Eu utilizo o parâmetro interrogação, ele vai me mostrar. Se eu estou direto no prompt aqui, e não digito letra nenhuma, e simplesmente coloco interrogação, ele vai me mostrar todos os comandos que podem ser executados naquele modo que eu estiver. Então, mais uma vez, só falando sobre a sintaxe de um determinado comando. Se eu estiver passando um parâmetro errado de comando, ele vai me mostrar. Tá? Então é possível, às vezes eu digitei um comando errado, ele vai me dizer, aquele comando tá incompleto, tá errado, tá inválido, e ele vai estar passando para mim o que está acontecendo com aquele comando. Então eu verifico e refaço, né, na medida que estiver correto. Algumas teclas de atalho que facilitam a nossa vida, então às vezes a gente tem que dar comando, que os comandos são grandes, e o tab ele completa o comando. Então, por exemplo, eu tenho que digitar configure terminal. Se eu digitar conf e aperto a tecla tab, ele completa configure. E aí na frente eu começo a escrever ter, aperto a tecla tab, ele completa o terminal para mim. Então ele facilita muito na medida que a gente tem que estar trabalhando com comandos grandes. E eu tenho outras teclas de atalho aqui que ajudam a gente bastante. Muito próximo também do que é ser trabalhado no próprio Linux às vezes, né? Ah, legal. Ctrl Shift 6, isso aqui a gente vai utilizar bastante. Dei um comando errado às vezes lá no Packet Tracer ou na console, e aquele comando às vezes ele fica preso. Pode acontecer de estar tentando resolver um DNS que ele pode achar que está errado, e aí você aperta Ctrl Shift 6, ele cancela aquele comando lá e volta para o prompt para a gente poder continuar a nossa digitação de comando. Então, comandos de exame do próprio iOS, comando show. Então eu tenho várias possibilidades do comando show. Show version vai me mostrar as informações sobre a versão daquele OS rodando. Show flash, informações da memória flash. Show interface, são as interfaces de rede que tem naquele equipamento. Então são várias configurações e várias possibilidades que a gente tem de configurações e utilização desse comando show. Lembrando que o comando show eu utilizo sempre no modo privilegiado. Então aqui o exemplo do comando show version, ele me mostra as informações sobre o iOS, a versão daquele iOS, o tamanho dele, qual é o arquivo do iOS, ele mostra aqui para mim, ó, System Image, qual é o nome daquele arquivo. Então uma série de informações que ele vai estar mostrando para a gente só nesse comando show version. Bom, aqui a gente começa a ver uma configuração básica de um switch. Então eu vou lá, começo a trabalhar aquele switch na minha rede, coloquei lá para ele entrar em funcionamento. Basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer as conexões entre esse switch, as conexões físicas, né? Os cabos que estarão sendo conectados a ele. E a nível de configuração do iOS, eu preciso definir um nome para esse switch. É o nome que ele vai ser configurado na rede. Então a gente dá um comando chamado hostname, então é o nome daquele host. Eu tenho que fazer as implementações básicas de configuração de acesso ao dispositivo, que são as senhas. Configuração de mensagem de banner, essa mensagem aqui, no momento que eu conecto no equipamento, o que vai aparecer na minha tela, então tem que ter cuidado com essa mensagem. É muito comum, né? Bem-vindo. Então eu acabei de fazer a conexão, aparece uma mensagem para mim lá, bem-vindo. Eu nem coloquei a senha ainda. Imagina se for um hacker, você está falando bem-vindo para um hacker, né? Bem-vindo para alguém que quer te prejudicar. Então, cuidado com esse tipo de mensagem. O ideal é que você coloque mensagens, que a gente coloque mensagens restritivas, somente acesso autorizado. Então, mensagens em que a pessoa veja que só pode acessar se realmente for de direito. E ao final, a gente tem que estar sempre salvando essa configuração. Por quê? Toda vez que eu estou entrando com comandos, fazendo algumas configurações, tanto em roteadores quanto em switches, num primeiro momento, essas configurações elas vão para o arquivo running config. Esse arquivo é o arquivo que está carregado na memória.
Se eu não salvar esse arquivo e reiniciar o equipamento, tudo aquilo que eu fiz foi perdido, porque ele está apenas na memória RAM. O arquivo que fica fixo com as informações e com os comandos é o arquivo chamado startup config. Então, toda vez que eu fiz qualquer configuração, qualquer comando, implementei qualquer modificação no meu iOS, no primeiro momento está salvo na memória, no arquivo running config. Eu tenho que dar um comando para pegar tudo que está em execução no running config e salvar no arquivo startup config. A partir daí, está salvo, está escrito lá na memória flash, está gravado lá na NVRAM do equipamento. E aí, quando eu reiniciar esse equipamento, ele vai recarregar esse arquivo startup config da NVRAM. E aí, carrega na memória como running config. E aí, eu tenho tudo salvo. Então, tem que ter esse cuidado. Tudo que eu estou fazendo, vai salvando. Nome do dispositivo, que é o hostname, né? Sempre começando com letra, evitando espaço, não pode conter espaços. Até 64 caracteres, eu posso ter letra, número e traço. Então, quando eu estiver configurando um hostname na rede aí. Tá, então, aqui eu tenho um exemplo de alguns suítes conectados, SW terceiro andar, segundo andar, primeiro andar. Então, são alguns nomes possíveis. Então, é importante sempre identificar esse equipamento na rede, colocando seus devidos hostnames. Como que eu configuro um hostname? Tá, eu entro lá no modo de configuração global, né, utilizando o comando configure terminal, e aí eu vou dar o comando hostname e o nome do host que eu quero que seja atribuído àquele cara. E aí, a partir daí, o próprio prompt já vai mostrar para mim aqui, do lado esquerdo, qual é o nome daquele host, o hostname dele. Algumas senhas, eu tenho que trabalhar ativação de senha para limitar o acesso ao modo privilegiado. Eu posso utilizar senhas secretas, né, que aí serão senhas criptografadas, então evita com que a senha seja descoberta de maneira mais fácil. Eu tenho senha de console, que limita o acesso utilizando o cabo de console. Senhas VTY, que são as senhas que eu vou estar utilizando para acesso remoto, utilizando SSH ou Telnet. Então, eu tenho alguns tipos de configurações de senha e implementações dessas senhas dentro dos equipamentos, tanto para switch quanto para roteadores. Na maioria dos laboratórios, aqui embaixo, né, uma nota importante. Na maioria dos nossos exercícios, a gente vai sempre trabalhando com senhas fáceis da gente utilizar. Cisco ou Class. Então aqui, ó, comando enable secret e não o comando enable password, tá? Então eu tenho aqui, ó, enable no modo usuário, entrei no modo privilegiado. Então aqui eu estou habilitando uma senha para acesso ao modo privilegiado. Nesse primeiro momento não tem. Então eu vou dar o comando conf terminal, então configure terminal, vou entrar no modo de configuração global. E aí eu vou dar o comando enable secret class. O class é a senha que eu quero definir. Enable secret, eu estou habilitando uma senha que já vai estar criptografada. E aí, se eu der um comando, por exemplo, para me mostrar o running config, vai aparecer criptografada lá, eu não consigo verificar. Também existe o comando aqui, que é o enable password, e aí eu defino a senha. O enable password, o ideal é que não seja utilizado, porque ele é colocado a senha em modo texto comum, e aí fica fácil de eu descobrir. Feito isso, eu comando exit, saí do modo de configuração global e voltei lá no inicial, no modo usuário. Para entrar novamente agora do modo usuário para o modo privilegiado, quando eu der o comando enable, ele já vai pedir aquela senha prévia que eu configurei aqui atrás, utilizando o comando enable secret class. Então, enable secret, eu vou habilitar uma senha para acesso ao modo privilegiado. Definindo a senha de console, eu vou utilizar o comando line console 0. Isso aqui porque eu estou entrando nas linhas de console. Password Cisco. Password, estou definindo uma senha, é o comando password. Parâmetro é a senha que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando a senha Cisco. Login, para forçar a execução de pedir aquela senha no momento em que eu conectar o cabo de console. Exit, sair da configuração da console. Line VTY, Line VTY 015, ou seja, estou habilitando as linhas de acesso remoto VTY, Telnet ou SSH, definindo uma password, uma senha Cisco,
login, forçando que seja digitado aquela senha. Então aqui, definir a senha para acesso ao console, a senha Cisco, login força. Definir uma senha para acesso remoto, via Telnet ou SSH, senha Cisco, forcei essa senha. E aí eu consigo, já começo a ter uma implementação maior de segurança nesses equipamentos. Então, lembrando que todas essas senhas que eu estiver colocando, eles vão estar sempre no meu arquivo running config. Então, aqui no caso, depois eu preciso dar um comando para criptografar essas senhas. Porque se eu não utilizar esse comando de criptografia, aqui dentro do arquivo running config, que está me mostrando, a senha vai aparecer, o texto da senha. Então, após eu entrar e configurar todas as senhas, é importante eu dar esse comando aqui, ó, no modo de configuração global, como está aqui, service, espaço, password, tracinho, encryption. E aí ele vai fazer o que? Ele vai pegar todas aquelas senhas que eu já fiz a configuração inicial e criptografa essas senhas, e aí ele me mostra aqui para mim agora, ó, dentro do meu running config, elas estão criptografadas. Então é mais uma implementação de segurança. Então lembrando sempre desse comando service password encryption, tanto para switch quanto para roteadores. Mensagem de banner, vou utilizar também dentro do modo de configuração global, comando banner, parâmetro motd, e aí entre um delimitador, que pode ser aqui no caso hashtag, eu vou colocar a mensagem, tá? Acesse somente se for autorizado, qualquer outra mensagem que eu queira. Lembrando, não coloca mensagem de boas-vindas, porque isso você está dizendo que um hacker é bem-vindo. Então, aqui embaixo eu tenho aqui, por exemplo, quando eu fizer um acesso aqui através da minha própria console, vai mostrar aqui aquela mensagem que eu coloquei anteriormente configurado com esse comando banner, espaço motd, e entre os delimitadores eu coloco a mensagem que eu quero que apareça. Arquivos de configuração, já falei alguma coisa sobre eles. Running config é o arquivo que está ativo na memória com as informações e as configurações que eu estou fazendo naquele momento e que está em execução. Lembrando, mais uma vez, que toda vez que eu faço qualquer alteração, eu preciso salvar esse arquivo que está na memória. Como que eu salvo? No modo privilegiado, eu dou o comando copy running config espaço startup config. Startup config é o arquivo que fica salvo com tudo que eu configurei, com todas as minhas implementações ali. O arquivo que vai ser carregado no momento da inicialização do meu iOS do equipamento. Então eu preciso copiar tudo que está ativo no running config, está ativo na configuração daquele momento, para o arquivo startup config. Então, mais uma vez, acabei de fazer qualquer configuração, comando copy running config espaço startup config no modo privilegiado. Comando reload, ele vai recarregar aquele equipamento, né? Só como se fosse dar um boot, e recarrega o startup config. Se eu quiser zerar aquele switch, eu quero zerar aquele roteador, eu vou utilizar o comando erase startup config. Com isso ele apaga o arquivo startup config e aí eu reinicio o equipamento. Então eu volto às configurações de fábrica fazendo isso aqui. Então eu quero resetar lá, zerar tudo. Erase startup config e reinicio o meu equipamento. Aqui só para como que eu pego algum texto, então imagina que eu estou usando um terminal para fazer todas as minhas configurações e eu quero copiar esse arquivo, né, esse running config e esse startup config para fazer um backup dele. Então é interessante, eu faço a captura daquele texto e salvo como um arquivo de texto para eu ter um backup daquele arquivo de configuração. Esquema de endereço, numa rede, basicamente hoje, protocolo TCP/IP, para que essa rede seja funcional, é necessário que toda a interface esteja devidamente endereçada com o seu devido endereçamento IP. Aqui a gente trabalha com endereçamento IPv4, volta, IPv4, 9268.1.1, que eu estou fazendo um exemplo de configuração de endereço IP de uma máquina Windows, utilizando o protocolo TCP/IP. Então é importante, o endereço IP, IPv4, trabalha sempre com notação decimal, pontuada, 192.168.1.1, mas no final das contas ele é sempre convertido em binário. A gente vai ter um capítulo mais à frente só para trabalhar endereçamento IP, para entender melhor. Notação utilizando máscara,
E através dessa máscara que eu vou definir qual é a subrede que esse cara vai estar sendo acessado ou vai estar acessível e fazendo parte dessa devida subrede. Bom, todo equipamento ele possui as suas interfaces e as devidas portas. Essas interfaces são onde a gente vai estar conectando a mídia, né, da determinada rede, né, o cabo que vai estar se conectando, a gente vai estar sempre ligando nessas interfaces e também a gente vai fazer essas configurações das interfaces dentro do iOS. Então todos os equipamentos, a gente tem que adequar qual equipamento que eu preciso de acordo com a mídia que eu estou planejando utilizar na minha rede. Então isso a gente tem que ter um certo cuidado também. E dentro do iOS a gente faz toda a configuração. Fazendo uma configuração de uma interface, aqui ele está dando exemplo de uma configuração de uma interface virtual, que é quando a gente trabalha com o conceito de VLANs, né? Mas é a mesma coisa de eu estar configurando uma interface física. Eu entro na configuração da interface em modo de configuração global, e aí eu atribuo um número de endereço IP, está aqui, 192.168.10.2, a máscara daquela rede, e eu dou o comando no shutdown. Esse no shutdown é o que vai ativar fisicamente aquela interface. Então eu sempre passo alguns parâmetros nas configurações da interface. O endereço IP, a máscara da subrede, eu digo qual é a interface, e o sem desligamento, que é esse no shutdown, que eu vou estar ativando aquela interface. Tá? Dentro de uma rede eu tenho que ter os dispositivos finais também devidamente configurados, com o endereçamento IP de acordo com aquela rede que eu estiver conectando. Em endereçamento IPv4, quem define a rede que eu estou é a máscara, então a gente também vai ver isso mais para frente. Eu posso utilizar a atribuição de endereço dinâmico, então se eu tenho na minha rede a figura de um servidor DHCP, esse cara vai estar fornecendo endereçamento IP para os meus dispositivos. E aí na minha configuração do Windows, que é o exemplo que ele está dando aqui, eu vou utilizar lá, obter o endereço IP automaticamente. Cuidado numa rede, eu não posso ter dois endereços IPs iguais na mesma rede, senão ele dá conflito, e ele vai te mostrar essa mensagem, e aí ambos os equipamentos vão ficar sem conectividade. Teste da pilha, é importante isso aqui, às vezes eu estou configurando uma máquina e ela não está tendo conectividade naquela rede. No primeiro momento eu tenho que saber se a pilha do protocolo TCP/IP está funcionando. E aí eu posso dar um ping para o localhost. Ou seja, eu vou lá no prompt, se eu der um ping em IPv4 para 127.0.0.1, eu estou pingando a própria máquina. Eu estou testando a conectividade da pilha do protocolo TCP/IP daquela própria máquina, para saber se tem algum erro ali ou não. Se eu preciso reinstalar o TCP/IP ou não. Então, quando eu faço o teste da conectividade, eu executo o comando ping, o endereço IP de destino. Isso aqui é bastante utilizado, quem trabalha com suporte, quem trabalha na parte de informática, aí, mexendo com a parte de rede, o ping é fundamental para poder saber se uma máquina está ativa na rede ou não. Então, se ele estiver ativo, ele vai me dar uma resposta. A resposta a partir de quem, né, o IP destino, e aí algumas informações sobre o tamanho do pacote que foi enviado, o tempo que executou, né? E com isso a gente fecha esse capítulo 2, né, que é o capítulo 2 do curso CCNA Introdução às Redes.